sou Rafael, psicólogo, e eu acredito que todo mundo tem um pouco do personagem de hoje. Hoje vamos fazer a última reflexão do ano. Hoje vamos refletir sobre Edward Elric. Tem spoiler de tudo em Fullmetal, do anime e do mangá. Vamos lá. E mais uma vez, graças a vocês, esse vídeo é patrocinado pela Crunchyroll. O anime foco do mês que vem, Attack on Titan, está totalmente lá, na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Afinal, a Crunchyroll tem um catálogo gigantesco. Lá você pode assistir aos animes onde quiser, disponível em todo lugar, no PC, smartphone, tablet, console, Chromecast, Apple TV. Você pode assistir até em 4 telas e até mesmo de forma offline. O catálogo da Crunchyroll é recheado e toda nova temporada de animes, eles pegam ali quase todos os títulos novos. Sendo Premium, você tem direito ao simulcast para assistir 1 hora depois dos lançamentos do episódio no Japão. Animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E você pode assistir grande parte de todo esse catálogo totalmente de graça, com anúncios. Mas assinando o Premium, além de todos esses benefícios, você ajuda a indústria dos animes. Clique aqui no link da descrição para você experimentar 14 dias do serviço Premium de graça e para você assistir todos os vídeos de Attack on Titan daqui do canal sem se preocupar com spoiler. Então clica aqui embaixo e assista não só esse anime, como outros futuros animes que vão aparecer aqui no canal. E mais uma vez, obrigado, porque esse patrocínio só apareceu por causa de vocês novamente. Aceitar o ciclo. Edward, desde pequeno, aprendeu sobre o ciclo da vida que a sua professora Izumi tinha ensinado a ele. Descobriu que tudo estava conectado. Todas as vidas entravam em um ciclo. Quando morremos, outros seres vivos se alimentam de nós, assim como nós nos alimentamos de outros seres vivos. E assim, consequentemente, nada é perdido. É como se tudo estivesse conectado. E ele entendia perfeitamente essa filosofia. Porém, os momentos difíceis foram fazendo ele se esquecer. O quanto de sofrimento podemos suportar? Essa é uma pergunta, na maioria das vezes, sem resposta alguma. E a verdade é que depende de cada um. Cada pessoa tem o seu próprio limite. Edward Elric é um dos protagonistas dos animes que mais passou por situações onde a chance de desistir era bem alta. A trama da história começa muito nas ações dele, porque o Edward é assim, ele toma a responsabilidade para si mesmo, é incisivo. Ele que teve a ideia de realizar a transmutação humana, que mudou drasticamente tanto a vida dele quanto a do seu irmão. Desde criança, Ed já era assim. Não gostava muito de aceitar as coisas, tinha uma inconformidade, era verdadeiro, autêntico, alguém que com certeza não trataria bem uma pessoa apenas por aparência, além de uma gigantesca determinação. Mas o que de fato causou grandes consequências na vida dele foi uma característica que ele tem, que inclusive é um dos pecados capitais do anime: o orgulho. O orgulho pode ser facilmente comparado a uma espada de 2 gumes. De um lado, uma ponta de borracha inofensiva e do outro lado, uma lâmina afiada e totalmente destrutiva. No cristianismo, por exemplo, o orgulho é a raiz de todo o pecado. É o pecado que mais se distancia de Deus, pois o orgulhoso deseja ter todo o mundo para si, tentando assim tomar o lugar do Criador, de Deus. E isso faz total sentido pro Edward. E de alguma forma ele tentou agir como um deus naquele momento, tentando trazer alguém do mundo dos mortos. E esse ato foi sua grande ruína. Orgulho autêntico e orgulho arrogante. Os pesquisadores Jessica Trace e Richard Robbins forneceram distinções desses 2 tipos de orgulho. O orgulho autêntico surge quando nos sentimos bem conosco, confiantes e produtivos, e está relacionado a traços de personalidade socialmente desejáveis, como ser agradável, consciencioso e emocionalmente estável. O orgulho arrogante tende a envolver egoísmo e arrogância e está relacionado a traços socialmente indesejáveis, como ser desagradável, agressivo, ter uma autoestima baixa ou frágil e tendência à vergonha. A diferença dos dois é basicamente a intensidade deles. O orgulho arrogante pode atrapalhar a pessoa até mesmo no desenvolvimento dela, pode fazer ela não querer aprender mais nada porque ela já é o suficiente, ou não precisar da ajuda de mais ninguém, como é o caso do Edward. Como diz um trecho de um ditado budista: em uma xícara cheia não cabe mais nada. Seu pai foi embora logo cedo e isso deixou uma marca nele. Ele não conseguia de fato perdoar o Hohenheim, bem ao contrário de seu irmão, que costuma perdoar com facilidade e não levar as coisas para o lado pessoal. O Ed é o oposto disso, leva quase tudo pro lado pessoal, principalmente se aquelas palavras forem algo relacionado ao seu tamanho. Até mesmo um breve comentário faz o Ed se sentir atacado de alguma forma. Ele fica com o que chamamos de ficar na defensiva. Quando uma pessoa fica extremamente defensiva, o sistema límbico em seu cérebro, aquele envolvido com o processamento de emoções, é ativado. O psicólogo Seth Meyers fala que indivíduos defensivos geralmente têm problemas de controle e poder, e costuma perceber qualquer pessoa que os confronte como uma espécie de ameaça. Desde o evento trágico que foi a tentativa de fazer uma transmutação humana, o Ed passou a se culpar de uma forma severa sobre isso, tanto que ele ficou muito tempo sem perguntar para o Alphonse como ele se sentia sobre ele com relação a isso, pelo medo de ouvir as palavras que ele mais temia esperar. O objetivo dele nem é tanto recuperar o seu braço ou sua perna,
cena, mas sim recuperar o corpo de seu irmão de volta. O sentimento de culpa corrói ele totalmente. A terapeuta Natasha Bailen fala que as emoções que temos sobre como nos sentimos são conhecidas como meta-emoções. Por exemplo, digamos que vemos a tristeza como um sinal de fraqueza emocional e também de inadequação. Por causa desse ponto de vista, podemos sentir vergonha ou medo em resposta à nossa tristeza. Meta-emoções são emoções que ocorrem em resposta a outras emoções. No caso do Ed, o orgulho leva a um sentimento de vergonha. Ed, em nenhum momento ele gosta de reclamar ou parecer alguém fraco. Ele quer pelo menos aparentar ser o mais forte possível. E ele vai evitar com todas as suas forças que alguém tenha pena dele ou algo assim. Só que a gente vê em vários momentos ele em uma posição vulnerável. A imagem dele em uma cadeira totalmente abatido mostra um pouco isso, apesar de não ver aquilo como um sentimento de tristeza em específico. Tá, como assim? O sentimento de orgulho é marcado pela postura expandida, confiante. Naquele momento, o Ed demonstra um sentimento oposto, o sentimento de vergonha. Vergonha por ter falhado, vergonha por ter colocado seu irmão e ele naquela situação. Mas o orgulho é uma espada de duas pontas e tem o seu lado positivo também. E é quando o Roy visita o Edward e o chama para tentar ser um alquimista federal, é nessa hora que o orgulho do Edward é resgatado novamente. Após ganhar o status de alquimista federal, ele parte em busca da sua jornada pelo que ele tinha perdido, que estava lá o tempo inteiro, mas que agora era a única coisa que ele queria. É inegável, ele tem uma determinação absurda, mas ao mesmo tempo ele tem inúmeras incertezas, e ele teme que essas dúvidas acabem aparecendo para ele novamente. Por isso ele tenta não olhar, ele desvia o olhar daquilo que pode de alguma forma machucar ele. Ele prefere não ver. A parte que mais marcou o Edward com certeza na série foi a cena da Nina. Lá ele confronta com esse sentimento de impotência. Naquele momento ele percebe que tem coisas que ele não pode fazer nada. As palavras do Tucker naquele momento tocam ele profundamente. Ele fala que o braço dele e o corpo do Alphonse eram frutos também de brincar com a vida humana. O Ed grita, se desespera, fala que não, mas os olhos dele mostram que no fundo aquilo também era uma verdade. E outro ponto importante também é o quanto ele sente culpa, porque ele estava focado, estudando, procurando conhecimento para redimir de seu erro, e com isso ele não consegue perceber o que estava ali acontecendo na sua frente. O Edward coloca muita responsabilidade do bem-estar dos outros em si mesmo, como se ele fosse o centro de tudo. E essa cena mostra o tanto que tem coisas que ele não pode fazer nada. Mais tarde, Edward encontra Hohenheim, o pai que ele não chamava de pai, que ele guardava um rancor. E antes disso, o Edward tinha queimado toda a sua casa, e ele fala que fez isso porque ele não queria voltar para trás. Porém, o Hohenheim fala que o motivo principal dele ter feito aquilo era para ele não poder olhar para o grande erro que ele tinha cometido. O Edward contraria ele, claramente, mas ele sabe que no fundo aquilo era verdade. Mas é curioso porque, a partir desse momento, ele passa a fugir menos dessas imagens, como o próprio trecho da abertura da segunda temporada, na qual fala continuar avançando mesmo se aquelas imagens queimarem seus olhos. O psicólogo Hal Arkes, autor do livro Teorias Psicológicas da Motivação, fala que os humanos são os únicos animais a honrarem seus custos incorridos. Os ratos de laboratório podem mostrar uma explosão de atividade enquanto enfrentam testes de extinção, quando os reforços, por exemplo, são eliminados, mas eles aprendem rapidamente a procurar recompensas em outro lugar. Só que ao contrário do rato racional, os humanos parecem condenados a refletir continuamente sobre suas decisões passadas, tentando meio que dar sentido a elas, e acabam justificando suas decisões futuras com referência ao passado. A culpa faz parte da vida do Ed. Por onde ele vai, sempre existem memórias do que de fato ocorreu. Está no seu próprio corpo. Existe um termo chamado culpa do sobrevivente. É um tipo particular de culpa que se desenvolve em pessoas que sobreviveram a uma situação de risco de vida. O que acontece? Alguns sobreviventes podem se sentir culpados por eles terem sobrevivido enquanto outras pessoas morreram. Sentimentos de impotência, flashbacks do evento traumático, falta de motivação são alguns dos sintomas. Isso parece um pouco com o que o Ed está sentindo, porque apesar dele ter perdido dois membros importantes, meio que comparado com Alphonse, que perdeu seu corpo inteiro, ele parece que de alguma forma se vê como se tivesse um débito. Afinal, ele ainda possui sensações ao contrário do seu irmão. Na versão atual do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais do DSM-5, a culpa do sobrevivente é um sintoma de transtorno de estresse pós-traumático. Pode ser visto como um dos sintomas cognitivos e relacionados ao humor desse transtorno, que inclui sentimentos distorcidos de culpa e pensamentos negativos sobre si mesmo. O Ed, por exemplo, tem vários sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Um deles é os pesadelos que ele tem com frequência. Pesadelos ali relacionados ao evento que traumatizou ele. Além disso, ele tinha outra culpa, por acreditar que ele tinha causado a morte da mãe dele pela segunda vez. Só que isso não era verdade. E quando ele descobre isso, é um alívio muito grande que ele sente, porque um desses pesos eram retirados dele. E aí pensamos, como alguém com tantos sentimentos de culpa pode seguir em frente? O psicólogo Mark Setti
e seus colegas estudaram um grupo de mais de 2.300 pessoas, pedindo-lhes que relatassem sua exposição ao longo da vida a uma lista de eventos agrupados em 7 categorias. E o que eles descobriram é que as pessoas que experimentaram um nível moderado de adversidade relataram também melhor saúde mental, assim como bem-estar e uma maior satisfação com a vida ao longo do tempo. Isso comparado aos grupos que relataram alto histórico de adversidades e aqueles sem histórico de adversidade. Ou seja, pessoas ali que tinham um nível mediano de adversidade, nem muito, nem pouco, acabavam tendo uma satisfação maior com a vida. Por que isso? Podemos levar em conta ao menos 4 fatores. O aumento de empatia, com o aumento da adversidade você passa a entender melhor a outra pessoa, o sofrimento dela, igual quando o Edward conseguiu até mesmo entender o próprio Envy, um dos personagens mais perversos da série. 2. O crescimento pós-traumático, que é uma experiência de mudança positiva após passar por um evento significativamente estressante. Apesar desse evento ter machucado bastante o Ed, ele sempre conseguiu retirar forças para continuar. 3. A construção da autoeficácia. Autoeficácia é a crença ou a confiança em sua habilidade de superar obstáculos e desafios e ter sucesso. Ed é extremamente confiante. Na primeira vez que ele vê o corpo do Alphonse, ele tem a certeza que ele vai voltar lá e vai buscá-lo. E o 4, vê o estresse como um desafio. Algumas pessoas veem o estresse como uma ameaça, enquanto outras são capazes de encará-lo como um desafio. E vendo como uma resposta de desafio, você obtém energia adicional, sua frequência cardíaca aumenta e sua adrenalina, consequentemente, também. E com isso você se sente focado ao invés de temeroso. Isso explica um pouco por que o alquimista do aço é assim, determinado. Só que ele vive nesse dilema entre a determinação e o sentimento de inutilidade. As palavras seguir em frente é o grande foco do Ed. Ele tenta se convencer disso o tempo inteiro. A conversa com a Risa, por exemplo, que ele tem, uma pessoa que conseguiu seguir em frente, foi fundamental para ele. A grande força dele é a resiliência. Você precisa de desafios na sua vida para você criar resiliência. Às vezes a gente tem que ser derrubado para aprender a se recuperar. Não adianta fugir disso, vai acontecer. Aconteceu esse ano, vai acontecer ano que vem, inevitavelmente. E com o tempo você começará a ver que ser derrubado talvez te torne mais forte. Além disso, faz com que você tenha menos medo de ser derrubado novamente. As palavras que machucavam o Ed no começo da série começam a não machucar ele tanto. As provocações não têm mais o mesmo efeito. Vemos a incerteza do Ed diminuir com o decorrer da história. No começo, quando uma situação colocava ele em desvantagem sobre alguém, ele se sentia mal, para baixo, só que cada vez mais ele vai mantendo a cabeça erguida e se tornando menos vulnerável. Resiliência é a capacidade de passar por uma adversidade da vida e conseguir voltar dela, pelo menos igual antes ou até mesmo mais forte. Pessoas resilientes como Edward não têm sua determinação esgotada por um fracasso. As pessoas altamente resilientes como ele encontram uma maneira de continuar avançando até o seu objetivo. Atitude positiva, otimismo, capacidade de regular as emoções e capacidade de ver o fracasso como uma forma de feedback útil são alguns dos traços importantes para criar essa resiliência. No momento final, o Edward não aceita que o seu pai ofereça seu corpo, sua vida, para salvar o Alphonse. Para o Ed, ele tinha que arcar com aquilo de alguma forma. Nessa hora eu pensei que tinha sobrado uma grande quantidade de orgulho nele ainda. Só que ele olhando para todas aquelas pessoas em volta, pessoas ali que estavam ao lado dele, não apenas o Al, mas todo mundo que ajudou ele de alguma forma, como a Winnie, que se não fosse ela, ele talvez jamais poderia ter chegado àquela situação. E naquele momento ele percebe que não estava sozinho, que não precisava estar sozinho. E reforça ainda mais para ele que aquele orgulho que ele tinha não fazia nenhum sentido. Então ele vai, encontra com a verdade, e ali é a cena mais poética do anime. Porque o Ed abre mão da coisa que ele mais tinha orgulho, que mais dava poder a ele, a própria alquimia. Ele sacrifica a sua própria alquimia para salvar o seu irmão, para trazer o seu irmão de volta. Aquilo significava que ele iria sim depender de outras pessoas. Ele não tinha mais o poder como antes. Para ele estava tudo bem. E a verdade questiona se ele não se sentiria mal por se rebaixar a uma pessoa comum. E o Ed fala: eu achava que poderia resolver tudo com alquimia, mas eu estava errado. Isso era uma arrogância. Eu não estaria me rebaixando abrindo mão dela. Sempre fui um mero humano. Um humano que não tinha conseguido salvar uma garotinha. Nessa hora ele aceita sua própria condição de não saber tudo. Diferente daquele Ed do começo da série que colocava a alquimia como a solução de tudo. É nessa hora que ele mostra que o orgulho dele não controlava ele mais. E que sim, tudo bem depender de outras pessoas. Ele deixou de ser orgulhoso? Não. Na cena dele que ele se declara pra Winnie, ele mostra que o orgulho dele ainda estava lá. Só que não impedia mais ele de dizer o que ele sentia. Todos nós sentimos algum orgulho nesse ano e sentiremos ano que vem. Todos nós sentimos alguma culpa nesse ano e sentiremos ano que vem. Todos nós erramos nesse ano e todos nós erraremos ano que vem. E tudo isso é e será importante, mas cabe a nós não fazermos deles uma rotina. Curta, se inscreva e compartilhe, é apenas o começo.